Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz com vocês? Vamos dar continuidade sobre as nossas discussões a respeito da redação do Enem, esse gênero textual com tipologia textual predominantemente dissertativa argumentativa, que exige do candidato a defesa de um ponto de vista, acerca de um determinado tema, certo? Como nós vimos em vídeos anteriores, é uma estrutura que, com base no tema, eu formulo uma tese, um ponto de vista sobre esse tema, vou pensar em argumentos que sustentem essa tese e que, ao término, eu coloque aí uma intervenção, uma solução para o problema, pela situação problema desenvolvido ao longo dessa argumentação. Trata-se, então, de temas que são de ordem polêmicas, ou seja, que existem vários pontos de vista a favor ou contra, determinado assunto, beleza? Então é um gênero complexo, é um gênero formal, é um gênero institucional, como nós já vimos. E conforme combinamos, nós vamos tratar a cada vídeo uma competência avaliativa em especial. Semana passada nós tratamos sobre a competência 1, que exige do candidato dominar a escrita, a modalidade escrita formal da língua portuguesa, visto que o gênero textual que estamos lidando é um gênero textual formal. Hoje, na competência 2, a exigência é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento, que foram acumuladas ao longo de sua formação, e desenvolver, dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo em prosa. Então essa competência 2 ela vai visar a avaliar dois aspectos de conhecimento do candidato. No que diz respeito ao conhecimento acerca do tema e compreensão sobre o tema que foi proposto, e por outro lado, a compreensão do candidato a respeito da estrutura textual dissertativa argumentativa. Então são dois aspectos que são tratados nessas competências. Como nós falamos no vídeo passado, todas as competências elas se dividem em níveis. Esses níveis variam do nível 0, cuja pontuação é 0, ao nível mais alto, nível 5, cuja pontuação é 200. Ou seja, quanto mais próximo do número 200, melhor avaliado você foi nessa determinada competência. No entanto, na competência 2 acontece de uma maneira um tanto quanto diferenciada. Por quê? Porque como a competência 2 vai avaliar dois aspectos diferentes da redação do Enem, tema, compreensão sobre o tema e estrutura textual, ela vai avaliar exatamente dois pontos que podem levar o seu texto a uma nota 0. Ou seja, se o aluno não teve uma compreensão sobre o tema, ou seja, se ele não entendeu o que a redação estava pedindo, ele fugiu do tema. Essa fuga do tema leva então a nota 0. A outra situação é a não compreensão da estrutura dissertativa argumentativa. Então, se o aluno escreve uma carta ou relata uma história, faz uma narrativa, ele fugiu dessa estrutura predominantemente dissertativa argumentativa. Então, se o aluno não tem a compreensão sobre o tema, ou se o aluno não tem a compreensão sobre a estrutura textual exigida, esses são dois casos, dentre os outros possíveis, que conduzirão esse aluno a nota 0 e, portanto, precisam ser evitados. Por esse motivo, a competência 2 ela começa já no nível 1, ou seja, no nível de tangência ao tema. É quando o aluno trata o tema, mas não o aborda de forma completa. Digamos que ele fica ali nos entornos, de forma satélite, de forma satélite em torno do tema. Ele trata talvez sobre o assunto, mas não entra no tema, dando-lhe uma abordagem completa. Isso é um caso de tangência. E por outro caso, nós temos a avaliação da redação no que tange a abordagem total do tema, que é quando o aluno tem a compreensão sobre o tema de forma geral e assim desenvolve uma argumentação em torno dele. Por outro lado, essa redação ela vai ser avaliada quanto à sua tipologia textual dissertativa argumentativa, que, como nós sabemos, se desenvolve em 3 partes principais, qual seja proposição, desenvolvimento e conclusão. Então,
ter essas 3 partes de um texto dissertativo argumentativo pode já dar o aluno uma determinada nota que o conduza não a um 0, né? Mas essas 3 partes, não basta apenas ter essas 3 partes. Essas 3 partes elas não podem ser embrionárias, ou seja, elas precisam ser desenvolvidas. E para que elas sejam desenvolvidas, o aluno precisa ter o quê? Repertório sociocultural, né? São os conceitos adquiridos, acumulados de todas as áreas do conhecimento para poder defender o seu ponto de vista. E esse repertório ele se divide em basicamente 3 grandes grupos. O aluno ele pode trazer para a sua redação um repertório que pertence, na verdade, aos fatos, opiniões e dados trazidos pelos textos motivadores na proposta de redação. Ele pode trazer para a sua redação um repertório pessoal, ou seja, de suas convicções, de suas experiências. E ele pode trazer um repertório sociocultural, produtivo, pertinente e também legitimado, que é quando ele traz para os seus textos outras vozes, né? Argumentos de autoridade, né? Informações de veículos de imprensa, informações de instituições ou de pessoas que legitimadamente elas têm competência para falar sobre um determinado assunto. É por isso que é comum nós vermos nas redações, nota 1000, citações de grandes filósofos, sociólogos da nossa sociedade. Porque com isso os alunos dão ao seu texto, né, dão ao seu texto uma argumentação pertinente, produtiva, demonstrando assim um repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo, que podem conduzi-los à nota 1000. Beleza? Então, esta é a competência 2, de número 2, bastante complexa, por se tratar, né, por se basear na avaliação de 2 aspectos fundamentais da redação do Enem, qual seja a temática, o tema abordado e a sua estrutura dissertativa argumentativa. Beleza? Então, fica essas discussões em torno da redação do Enem e próxima semana nós vamos tratar então sobre a competência 3. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.